Fibromialgia é um transtorno que, além de provocar dores musculares e fadiga também, ele também pode afetar psicologicamente, já que se trata de uma doença crônica que pode chegar a ser incapacitante. Então, você imagina a gravidade dessa doença. Eu convidei o Dr. Fábio Trevisan, que é médico especialista em medicina da dor, mais uma vez aqui com a gente, para tirar as nossas dúvidas quando o assunto é fibromialgia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fernanda. Obrigado pelo convite. Boa tarde. A gente que agradece, viu? Um prazer te ter aqui novamente. Doutor, eu falei um pouquinho ali na introdução, mas eu queria que o senhor explicasse melhor a fibromialgia. Quem tem diz que é uma dor insuportável. A fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa. Ela é de origem reumática e o sintoma principal dessa síndrome é a dor crônica, difusa, persistente, difusa por todo o corpo. Então é aquele paciente que costuma ter dor difusa por todo o corpo por um período de 3 a 6 meses, todos os dias, e só que não é só dor. Além da dor, ela tem vários outros sintomas que também perpetuam essa síndrome, que é fadiga crônica, aquele paciente com aquela sensação de cansaço físico o tempo todo, sono não restaurador, a pessoa mesmo que durma à noite, acorda no outro dia com a sensação de que não dormiu bem, já acorda cansada. Muito comum a associação com ansiedade, com depressão, rigidez articular, principalmente matutina, na hora que acorda, vai sair da cama, é aquele sacrifício danado, alteração de hábito intestinal, fica oscilando, períodos de diarreia, períodos de obstipação, comum estar associado com cefaleia. Então é uma síndrome dolorosa. E a hora que você avalia que junta todos esses sintomas numa pessoa só, a qualidade de vida acaba. A pessoa, em muitos casos, ela fica incapacitada para o trabalho mesmo. Aí vem a depressão, vem tudo. A depressão ela faz parte de todo o quadro de dor crônica. Não tem como uma pessoa sofrer diariamente com dor ao longo de vários meses e estar com o psicológico, o emocional normal. Isso faz parte de todo o quadro de dor crônica. Mas no caso da fibromialgia, ela faz parte da doença também. É muito comum, assim, a associação de depressão e ansiedade, principalmente depressão nos pacientes que têm a fibromialgia. Mas ela é um tipo de reumatismo, doutor? A fibromialgia é um tipo de reumatismo. Se você pegar nos livros de medicina, ela está enquadrada na reumatologia. Só que é um tipo de reumatismo diferente de todos os demais. Enquanto, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus, é um reumatismo que está no sangue, a fibromialgia é um reumatismo de partes moles. Ele acomete principalmente a parte muscular, então músculo e tendões. Então é comum, no caso da fibromialgia, você fazer vários exames e você não encontra a doença em exame nenhum. Porque não tem um exame específico que faça para diagnosticar a fibromialgia? Não, essa é uma grande dificuldade da fibromialgia e até por isso ela fica não é tão levada a sério. Porque é uma doença, o diagnóstico essencialmente clínico. Você precisa conversar com o paciente, você precisa tirar a história de dor, o tempo de dor, você precisa preencher os critérios do diagnóstico, que não é não basta falar, eu tenho dor no corpo, eu estou com fibromialgia, não é isso. E às vezes quem convive junto, os familiares acham que é frescura, ela vive com dor. Não, ele vive com dor. Isso é muito comum, até por isso que ela acaba sendo desvalorizada e pouco diagnosticada. Porque hoje em dia a medicina moderna, entre aspas, para tudo tem que ter um exame. E a fibromialgia não tem. Então, muitas vezes o familiar que convive com você todo dia, o profissional, o colega de trabalho, o patrão, eles não acreditam que a pessoa tem tanta dor igual ela refere. E daí ainda fala assim, eu fui em 1, 2, 3 médicos, fiz tal exame e deu tudo normal. Daí que ninguém acredita mesmo. Ninguém leva a sério. Doutor, e acontece mais com homens, mulheres? Tem uma idade específica? A fibromialgia, ela acomete em torno de 5% da população mundial. É muita gente com fibromialgia. Algumas estatísticas apontam que ela é até 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Só que quando ela vem no homem, ela é um pouco mais grave, mais difícil de tratar. Embora na mulher também não seja tão fácil de tratar, mas tem tratamento.
E a faixa principal é a faixa mais produtiva, é dos 30 aos 50 anos, é a terceira e a quarta década de vida. Então, se você avaliar que pessoas entre 30 e 50 anos, que estão no auge da produção, com uma doença altamente incapacitante, então prejudica muito a qualidade de vida, respinga no convívio familiar, no convívio de trabalho. Olha só, doutora Ângela de Biporã mandou uma pergunta. Obrigada, Ângela, querida, pela sua pergunta. Ela disse: oi, Fer, tudo bem? Tenho muita dor no corpo todo, mas muita dor. E os médicos fazem exames e não descobrem nada, que foi exatamente isso que a gente estava falando, né? Desconfiam que é fibromialgia. Gostaria de saber se tem um exame específico para descobrir, porque eles falam que não tem. Realmente, Ângela. A história dela é a história clássica do paciente. É aquele paciente que tem dor difusa pelo corpo todo. Que a hora que você conversa, você coloca nos critérios de diagnóstico, ela preenche todos os tender points, que são os pontos dolorosos, e não existe exame. É diferente dos outros reumatismos. Então, não tem exame de sangue, você faz ultrassom, tomografia, ressonância, qualquer exame de imagem, todos dão negativo, mas não significa que não tenha nada. A fibromialgia é assim mesmo. O diagnóstico é silenciosa, o diagnóstico é 100% clínico. Então, não existe um exame e não precisa de exame. Se o médico conversa corretamente com o paciente, se ele suspeita da doença, se ele preenche o critério diagnóstico, vamos tratar, não precisa de exame. E quais os tratamentos disponíveis hoje, doutor? Olha, a fibromialgia como eu falei, é uma síndrome dolorosa, onde predomina a dor, mas tem vários outros sintomas associados. Então, a fibromialgia ela tem que ser enxergada de maneira mais global. Não adianta só tomar um remédio para dor, achando que só aliviando a dor eu vou estar curada da síndrome como um todo. Não é assim. Você tem sim que tratar a dor. Existem um arsenal imenso de medicações para tratar. E daí tem que tomar para o resto da vida? Tem cura, doutor? Fibromialgia é um tipo de reumatismo e assim como todos os outros tipos de reumatismo, ele não tem cura. Mas ele tem controle e remissão. Então eu sempre gosto de fazer uma associação. Fibromialgia é como se a pessoa tivesse uma pressão alta, uma hipertensão arterial. Entendi. Ela toma remédio, né, pro resto da vida, no caso da hipertensão arterial, e ela vive bem com a doença controlada. Consegue ter uma qualidade de vida bacana, consegue fazer tudo. Melhora muito a qualidade de vida. No caso da fibromialgia, você ainda tem a possibilidade, não tem necessidade de tomar remédio a vida toda. Você consegue fazer com que a doença entre em remissão após um período em torno de uns 5, 6 meses de uso do tratamento. Até que rápido, relativamente rápido. Então, se a pessoa se propor a fazer o tratamento corretamente, no final de 5 a 6 meses você faz um teste, você suspende a medicação, avalia como que ela está. A maioria dos pacientes permanece sem dor em remissão, mas não tem cura. E o que a medicina da dor pode ajudar em pacientes com fibromialgia, doutor? Eu acho que a medicina da dor, não só na fibromialgia, mas em todos os outros tipos de dor, você é um médico especialista no assunto dor, tratando de uma doença que causa dor, talvez a doença uma das principais causas de dor crônica. Então, o que a medicina da dor oferece é aquele olhar diferente, um diagnóstico mais preciso, onde você um estudo mais preciso do paciente. Você vai montar um esquema de analgesia individualizado, porque eu entendo que paciente não é igual uma receita de bolo, onde todos recebem a mesma dose de remédio. Você tem que individualizar a medicação. Cada corpo é diferente. Cada corpo reage de uma maneira. Né? Eu já tomei remédios para coluna que me derrubam e conhecidos meus, o Alisson, a gente estava conversando ontem, né, Alisson, que trabalha aqui com a gente, toma e fala: Fernanda, tranquilo. Então, resumindo, o que a medicina da dor oferece, não só para a fibromialgia, é aquele olhar especializado no tratamento da dor, um esquema de analgesia mais moderno, mais eficaz, mais simples, e além das medicações, sempre existe a possibilidade dos bloqueios anestésicos. A fibromialgia também tem possibilidade, em casos refratários, quando não responde a medicamento, você pode infiltrar esses tender points, que são os pontos dolorosos, direto no local da dor.
infiltrar aqueles pontos dolorosos com uma resposta muito boa na dor. E associado a isso, entra fisioterapia, alguma coisa desse tipo, doutor? Perfeitamente. Assim, o tratamento medicamentoso, ele é parte do tratamento. É assim, mas ele tem que um tratamento global, tem que entrar atividade física. Então, o paciente que junto com a medicação pratica alguma atividade física, recupera muito mais rápido. Existem alguns tipos de fisioterapia, RPG, pilates também é uma tendência muito forte no tratamento da fibromialgia. Doutor, para a gente encerrar, a Zete mandou aqui um WhatsApp dizendo que tem fibromialgia e toma o Forecetina. Perguntou se está certo esse remédio. Deve ser fluoxetina o nome. Ela colocou Forecetina aqui, deve ter sido corretor, a fluoxetina, né? É um antidepressivo. Assim, antigamente, algum tempo atrás, ainda era usada a fluoxetina no tratamento da fibromialgia. Hoje em dia tem coisa muito mais moderna, mais potente, mais segura. Não é errado usar, mas talvez não vá melhorar tanto quanto outras opções de medicamento. Zete, minha linda, então procura de repente um médico especialista em medicina da dor, que seria daí o ideal para você. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Obrigada mais uma vez.